Vereradíssimo Padre Silvano, nosso novo pároco, Padre Marco Antônio, Padre Sávio, vererandas irmãs, meus amados irmãos. Hoje é uma festa muito bonita, é o dia da apresentação do Menino Jesus. Foi o dia que eu entrei no seminário, há 57 anos atrás, dia que minha mãe me apresentou lá. Meu pai e minha mãe me apresentaram. É um dia da apresentação, né? Por isso que é o dia da vida consagrada. Que é muito importante também para nós. Por que havia isso? Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá no Antigo Testamento. O povo de Deus, no Antigo Testamento, era o povo hebreu, o povo judaico. No Novo Testamento é a igreja. Eles eram a figura. Como sabem, o pai do povo de Deus, que é o nosso pai na fé, é Abraão. Abraão, que teve o filho Isaac, que teve o filho Jacó, e que teve 12 filhos. São as 12 famílias de Israel, chamadas 12 tribos, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então são as 12 tribos. Bem, como aconteceu aquele episódio dos irmãos traírem o seu irmão José e o venderem para o Egito. José foi para o Egito e depois todos os outros irmãos também foram para lá e o povo de Deus ficou no Egito. E ali ficou uns 400 anos, cresceram, se multiplicaram e começaram a ser escravizados pelos egípcios. Quando Deus suscitou um libertador, Moisés, que ia os libertar daquela escravidão. Como de fato os libertou, todos conhecem na história sagrada, as 10 pragas do Egito. 10 castigos, porque o faraó, o rei do Egito, não queria deixar o povo sair da escravidão. Então Deus mandou 10 castigos e o último, o pior de todos, foi a morte dos primogênitos. Deus mandou um anjo e todos os primogênitos do Egito, desde o filho do faraó até o filho dos animais, morreram naquela noite, da passagem do anjo. Passagem em hebraico é Páscoa, por isso foi o dia da Páscoa. E os hebreus foram poupados, os filhos deles não morreram. Deus mandou que eles imolassem um cordeiro, que é chamado cordeiro pascal. Com o sangue desse cordeiro tingissem as portas e o anjo passaria adiante. Eles foram poupados, os primogênitos dos judeus foram poupados, ao passo que os dos egípcios foram mortos. Por isso Deus mandou que todos os anos os filhos primogênitos fossem consagrados ao Senhor, já que Deus os poupou, eles pertenciam a Deus. Então eles tinham que fazer essa cerimônia. 40 dias depois de nascido, iam ao templo, ofereciam o seu filho e podiam resgatá-lo, trazer de volta. Como? Oferecendo alguma coisa, né? Ou um boi, uma ovelha, ou os mais pobres ofereciam 2 pombinhos ou 2 rolinhas, como fizeram São José e Nossa Senhora. Então foi o dia em que Jesus foi oferecido no templo. Não precisava disso, é claro, porque Jesus já pertence, ele é o Filho eterno do Pai, mas ele quis também mostrar como ele era obediente às leis que o próprio Deus tinha inspirado. E 40 dias depois de nascido também, as mulheres que tinham tido filhos faziam a cerimônia da purificação. Nossa Senhora também não precisava, mas como Jesus, ela também foi obediente e foi lá no templo. E Jesus entrou naquele templo que o profeta Malaquias fala nessa leitura. Porque os judeus choraram muito quando o grande templo de Salomão foi destruído pelos assírios, Nabucodonosor. Mas o profeta Malaquias os consolou dizendo que o novo templo seria visitado pelo Salvador do mundo, como de fato foi nesse dia que Jesus entrou no templo. Templo esse que depois
foi destruído no ano 70 pelos romanos. Então foi o dia que Nosso Senhor se ofereceu de novo ao Pai. Ele já tinha feito isso no momento da encarnação. Quando Jesus se encarnou, diz lá a Epístola aos Hebreus, que ele se ofereceu ao Pai, dizendo: vós não quisestes os sacrifícios antigos, por isso me preparastes um corpo, para que eu seja sacrificado. Por isso eu digo, eis-me aqui, ecce venio, eis que eu venho para fazer ao Pai a vossa vontade. É o dia da oferta de Nosso Senhor, um dia que Ele se oferece para ser um dia sacrificado totalmente ao Pai, por nós. Portanto, é o dia em que cada um de nós, que agora pertence ao povo de Deus, que entrou nesse povo através do batismo, também se ofereça a Deus. Já que a nossa vida, eles faziam, os judeus, isso porque os primogênitos eram para ter sido mortos, como os dos egípcios, e não foram. Então eles agradeciam a Deus por estarem vivos. Nós também, que pertencemos ao povo de Deus, que entramos pelo batismo, agradecemos a Deus por ter nos feito cristãos, por estarmos pertencendo à igreja, com todo esse acúmulo de graças que a igreja nos dá, por estarmos vivos. A vida também é um grande dom de Deus, por estarmos aqui hoje nessa cerimônia, recebendo todas as graças e os dons de Deus, a proteção de Nossa Senhora, os sacramentos da igreja. Tudo isso é para nós também vivermos consagrados a Deus, já porque nós pertencemos totalmente a Ele, já que a nossa vida pertence a Ele, já que a nossa existência foi Ele que nos deu. Portanto, vivamos para Deus, sejamos fiéis a Nosso Senhor. Nosso Senhor é o modelo, Jesus é o modelo para todos nós, é o modelo de dedicação total. E esse amor dele foi até o último suspiro, a sua morte na cruz. Por isso o cristão deve viver para Deus, cada momento da sua vida. Quando ele acorda de manhã, já oferece o dia para Deus, na missa, na comunhão, oferece a sua vida para Deus, é a sua consagração. Por isso que hoje é o dia da vida consagrada, aqueles que por profissão se consagram a Deus. Todo cristão, é claro, que é consagrado a Deus e tem a sua vocação cristã para a santidade, para um dia ir para o céu. Mas aquelas almas que foram chamadas, no caso, os religiosos, as religiosas, foram para dedicar a sua vida como uma profissão. Por isso chama-se a profissão religiosa, para se dedicar totalmente a Deus e ser um sinal da vida eterna, para um sinal diante do mundo, para mostrar ao mundo que vale a pena servir a Deus totalmente, e se consagram através dos votos, portanto se privam de muitas coisas neste mundo para viver totalmente para Deus. É portanto, o máximo da vocação cristã, é o máximo da dedicação, é o máximo da consagração, é a vida consagrada, é a vida religiosa. Rezemos hoje pelos nossos consagrados, pelas irmãs, por aqueles que se consagram a Deus, pelos religiosos, pelos religiosos, pelos sacerdotes, aqueles, portanto, que se consagram ao serviço de Deus. Tudo isso é um grande dom para a igreja. A igreja se enriquece com essa vocação religiosa. É uma riqueza da igreja, anuncia a glória eterna e enche a igreja de muitas graças, porque intercedem junto de Deus. Quantas religiosas no mundo todo, quantas congregações religiosas, desde o começo da igreja, desde aqueles padres do deserto, todos os religiosos, as fundadoras, os grandes santos. Anteontem celebramos São João Bosco, que fundou também a congregação dos salesianos, e junto com a Madre Maria Mazzarello, as salesianas, muitas e muitas congregações religiosas para mostrar que vale a pena a consagração a Deus. Não quer dizer que não sofram, que o céu não é aqui, o céu é depois. Aqui tem o sofrimento, tem a cruz. Como dizia São João Bosco,
Eu não disse que não é para sofrer. Eu disse que valia a pena. Como vale a pena a gente se consagrar a nosso Senhor. Rezemos então pelos religiosos no seu dia. Agradeçamos a Deus pelo novo pároco, nossos padres que estão aqui, enviados por Deus. Quanta gente que não tem padre. Quantas paróquias por esse mundo afora que não tem padre. E suplicam que pudessem ter. Na Coreia, por exemplo, a Coreia ficou centenas de anos sem padre, porque foram expulsos. E os fiéis rezavam nas igrejas, sem padre, colocavam uma estola em cima do altar, pedindo que Deus um dia mandasse sacerdotes. E foram fiéis durante muitos e muitos anos, graças ao esforço dos catequistas, dos leigos, conservaram a sua fé, mas pedindo que Deus mandasse. Então vamos rezar pelos religiosos, vamos rezar pela nossa consagração, pela nossa perseverança e rezar pelos nossos padres, especialmente o nosso pároco, que agora tem essa responsabilidade de pastor destas ovelhas que são todos vós. Amém.